Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel. Hoje a gente está aqui mais uma quinta-feira para continuarmos as nossas conversas, sobre o Sermão da Montanha, essa mensagem tão maravilhosa ministrada pelo Senhor Jesus. E hoje a nossa leitura, ela continua, a nossa reflexão, ela continua ali no capítulo 5, nos versículos 17 a 32. Mas eu vou comentar em basicamente 2 blocos, para justamente esse vídeo ele não ficar tão longo e você poder aproveitar a mensagem. Amém? A parte que eu vou ler agora é dos versículos 17 a 19 do capítulo 5 do livro de Mateus, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Veja, o propósito do Senhor Jesus é demonstrar que todas essas exigências, todas as leis declaradas na Bíblia, elas são, na verdade, exigências espirituais da lei de Deus. E que todas essas leis, elas se cumpram na vida de todos aqueles que creem no Senhor e todos aqueles que seguem o Senhor. Então, esse relacionamento, entre a lei do Senhor, a lei de Deus, e o que crê no Senhor, ele não compreende só você conhecer o que está escrito na Bíblia, mas compreende também o cumprir de todos os princípios que são éticos, dos todos os princípios morais constantes nessa lei. Então, bem como todos ainda os ensinamentos que foram ministrados pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Todas essas leis, todas essas regras, elas revelam a natureza de Deus. E elas revelam também a vontade de Deus para todos nós. E elas continuam, elas permanecem em vigor, elas não foram suspensas. Como se não fosse de forma alguma lei humana, porque existe uma troca de responsabilidade na lei humana. Existe a lei, jurídica, e seu cumprimento outorga a você o benefício de ser um cidadão, de ser protegido por aquela lei e pelo Estado. A lei de Deus, ela é diferente disso. Ela é, na verdade, um código moral, porque com a obediência da lei de Deus, o que nós conquistamos e o que nós vivemos é a expressão da vida de Jesus dentro de nós. Então, sem fé, observar e conhecer a lei de Deus não faz a gente cumprir. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue cumprir as leis do Senhor, porque não tem como cumprir todos os mandamentos, regras e estatutos do Senhor sem crer em Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida. É a fé, é o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, é o sacrifício de Jesus por nós na cruz, e que Deus é Senhor e Criador, Deus é Deus Pai. Quando nós reconhecemos isso, é quando nós temos essa fé no Senhor Jesus, nós, pela graça, recebemos o Espírito Santo de Deus, e é Ele que impulsiona a gente, nos fortalece e concede em nós esse poder para cumprir a lei de Deus e andar segundo a lei de Deus, e ainda buscar cumprir a vontade de Deus. Jesus, ele ensina diversas formas, ele enfaticamente, que cumprir a vontade de Deus é a condição permanente para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus. Mantendo isso aí na sua mente, vamos ler o próximo trecho, Vamos ler o que o Senhor Jesus continua instruindo para adicionar mais conhecimento. A partir do versículo 20 está escrito assim: Ouvindo o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Lemos dos versículos 20 a 26 do capítulo 5 de Mateus. E aqui Jesus ele explica. E a gente pode compreender que essa raiva, esse ódio, né, antagonizando ali, explicando na verdade o mandamento de não matarás como era antigo e a explicação que ele nos dá agora, essa raiva, esse ódio é aquele vingativo, aquele desejo de morte ou de prejuízo de uma outra pessoa, por qualquer que seja a situação. Essa expressão raca, ela pode ser traduzida para tolo ou para louco, mas perceba, não é só o xingar a pessoa ou ficar nervoso com a pessoa, mas é expressar com esse sentimento carregado, mesmo que não seja pecado materializado como nós pensaríamos, como por exemplo um assassinato ou uma agressão, efetivamente. O Senhor Jesus ele nos ensina aqui que o ódio com a intenção do mal, ele está no mesmo patamar do que o assassinato. Veja, espiritualmente falando, na lei do Senhor Deus, o desejo de vingança, o ódio, ele possui o mesmo peso que um assassinato em si. Forte, não é verdade? Continuando a leitura, versículos 27 a 32 diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, versículo 27 diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, de que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aqui, o Senhor Jesus deixa mais uma vez muito claro: a ação em si, ela tem o peso do pecado e ela tem a consequência, mas a intenção, o pensamento, aquela corrupção interna, para o Senhor, ele tem o mesmo peso do que o gesto e do que a ação. Então, não é porque as pessoas não viram ou elas não percebem que não seja visto pelo Senhor Deus. Veja, aqui ele nos ensina sobre a cobiça. Não fazer, mas pensar em fazer com a intenção de fazer, já é como se tivesse feito. Parafraseando a palavra do Senhor, né? Não é sobre aqui os pensamentos involuntários, que em algum momento as nossas cabeças elas circulam em assuntos ou em ambientes ou enfim, em histórias indeterminadas ou determinadas que nós não gostaríamos de pensar, ou sobre ideias involuntárias. Não é sobre isso, mas é sobre aqueles pensamentos e intenções que a gente desenvolve pelos nossos desejos, que ficam ali, ocultos, escondidos das pessoas nas nossas mentes. Muitas vezes a gente faz esse julgamento de que o Senhor ele só julga as palavras que nós dizemos e não os nossos pensamentos, mas não se engane. Palavras, ações, ideias, tudo que temos dentro de nós e fora de nós, tudo é plenamente conhecido pelo Senhor e considerado por Ele. Então,
essa passagem, para aquele que crê no Senhor Jesus, é sim um estímulo à vigilância, para que a gente não seja corrompido pela oportunidade de se corromper. E também você pode observar que fala sobre adultério, que fala sobre diretamente casamento, porque o casamento, assim como a aliança que nós temos com o Senhor, ele é uma aliança de um ao outro. E essa aliança, para a permanência dela, ela precisa ser observada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida um ao outro. Veja, assim como nós somos e buscamos ser leais e fiéis ao Senhor, assim precisa ser com a nossa aliança também. Mas o adúltero, ele é justamente o que não honra a aliança. Ele é o corrompido. Ele é aquele que quebra a aliança e faz as ações em bel prazer, no egoísmo, né? Então, essas são as reflexões desse dia, desse trecho, desse vídeo maravilhoso desta quinta-feira, que é a parte 1 desse assunto, que é o cumprimento da lei, na próxima quinta-feira. Se o Senhor assim permitir, eu vou falar um pouquinho mais sobre o cumprimento da lei com a segunda parte desse vídeo, e eu espero de todo o meu coração que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você nesse dia. Se assim o Senhor permitir, quinta-feira estaremos aqui de novo continuando a conversa sobre o cumprimento da lei. Deus abençoe.